Olá a todos, nós estamos aqui novamente para mais um vídeo, né? E antes de nós darmos início a esse vídeo, eu queria convidar você, será uma honra de você se inscrever aqui no canal do Misael Honório, Derrubando os Altares de Baal. Pois bem, o vídeo de hoje nós queremos abordar um assunto de suma importância que está aterrorizando o mundo, o Covid-19. Às vezes você pode dizer, pô, mas lá vem esse cara com a mesma conversa outra vez, eu não aguento mais falar em coronavírus, Covid-19. Pois é sobre isso que nós queremos falar. Essa pandemia conhecida por Covid-19 nada mais é do que um disfarce, uma cortina de fumaça para acobertar, para que você não perceba a realidade do que está acontecendo nos nossos dias de hoje na face da Terra, do planeta Terra. Essa pandemia é só um disfarce. Enquanto você estiver focado nesta pandemia, você não estará prestando atenção na realidade dos fatos que estão acontecendo. Então vamos lá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 11, aonde escrito está: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante a de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Pois bem, essa profecia do Apocalipse está se referindo a essa besta que sobe da terra, está se referindo ao Emmanuel Macron. E note vocês que aqui essa besta, ela tem 2 chifres, ou seja, uma união inseparável entre a política e a religião. Como todos sabem, o catolicismo, o romanismo caiu, despencou e no lugar, substituindo, veio os evangélicos, os pentecostais, os cristãos e essas outras religiões que, na verdade, é a mesma disfarçada. Mas tem mais evangélicos hoje do que propriamente dito catolicismo. Isso sem contar nas outras, os espíritas, o budismo, islamismo, umbanda, candomblé, quimbanda, essas outras coisas. E nós vemos aqui que essa besta que sobe da terra, ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade da primeira besta, que é a religião. E faz com que todos os que habitam sobre a terra adorem a primeira besta, que é a religião. E nós temos uma certeza absoluta de que esta profecia está se cumprindo agora, pelo fato de nós assistirmos em um programa de televisão uma notícia em que se dizia que o rio Eufrates, lá no Iraque, estava secando. Aqui onde eu moro, na cidade de Bandeirantes, Paraná, aqui tem 2 rios que margeiam o município. Tem o Rio das Cinzas e o Rio Laranjinha, que também hoje você consegue atravessar andando de um lado para o outro. E há 30 anos atrás, podia se atravessar, mas era de barco. Ninguém conseguia atravessar a pé. Pois bem, esse rio Eufrates, ele começou a secar desde 2009. E para quem não sabe, o rio Eufrates, ele está localizado na Turquia, ali que faz uma divisa entre a Turquia, o Iraque e a Síria. E como ele está secando, é uma profecia que se cumpre. E essa profecia, profetizada há muitos anos a respeito do rio Eufrates, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 12, que diz assim:
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, vocês prestem bem atenção, porque essas profecias não é profetizada, não é anunciada, não é divulgada dentro do sistema religioso, porque isso não dá lucro, isso não traz, isso não enche os templos de pessoa. As profecias dos acontecimentos é somente para o povo do Eterno, porque o povo do Eterno acompanha todas as profecias, porque é como se você estivesse seguindo sinais. Quando você acompanha as profecias do Apocalipse, seria como se você fosse viajar para um outro estado que você nunca esteve lá. Então, o que você faz? Você vai acompanhando as placas. Ou você tem o GPS, você vai acompanhando o GPS para que você chegue naquela localidade que você programou. Então, as profecias também são assim, deixando sinais para nós, nos alertando, nos orientando para o que vai acontecer agora, a partir de setembro, depois das trombetas, da festa das trombetas, setembro de 2020, o que está para acontecer é muito mais aterrador, é muito mais perturbador, é muito mais assustador do que a tal de Covid-19. Então a profecia diz que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eu não sei se você sabe a questão do Oriente. Quando a gente estudou, nós aprendemos os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste. Lembra disso? Quando a gente estudou no primário? Pois então, os reis do Oriente, que vai atacar Jerusalém, a cidade do grande rei, primeiro, a China. Segundo, o Tibete, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, Mongólia, Vietnã, a Rússia e Hong Kong. Para aqueles que não conhecem, desconhecem ou não se preocupam muito em estudar as profecias, hoje, em 2020, a população da China contabiliza-se em 1 bilhão e 400 milhões de chineses, hoje, em 2020. Agora você imagine um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas atacando o Estado de Israel. O que vai acontecer? Provavelmente vai acontecer uma carnificina muito grande e de que poucas pessoas poderão se salvar, caso haja ali um ataque que nós esperamos a respeito do Armagedon. Você já deve ter ouvido falar sobre o Armagedon, que diz assim: e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Eterno Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, note você que da boca do dragão e da boca da besta, que é o Emmanuel Macron, e da boca do falso profeta, que é a religião, saiu 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e esses espíritos estão reunindo os reis para a batalha contra o Estado de Israel.
E no vídeo passado, eu eu gravei sobre a estátua de Nabucodonosor, que tinha a cabeça de ouro, peito de prata, e os pés, 10 dedos, eram de barro e ferro. E ali então aparece a União Europeia, que é a França do Emmanuel Macron, né? A Europa, Portugal, a Espanha, a Alemanha, a Bélgica, a Dinamarca, a Holanda, a Estônia e o Reino Unido, que já se reuniram no dia 25 de junho de 2019, o ano que vem, já formaram essa comunidade da nova ordem mundial que vai direcionar as coisas. Então, o que nós estamos esperando? Nós estamos aguardando o Armagedon, porque nós sabemos que eles vão atacar, eles vão se unir e vão atacar a nação de Israel. Por causa da riqueza que lá existe, muito petróleo e tudo quanto é riqueza, o Estado de Israel tem no seu subsolo. Então o interesse deles é muito grande em tomar aquele Estado todinho para eles, para que eles possam se usufruir dali, daquele lugar. E dessa maneira nós sabemos que não tem como escapar. No momento em que todos se reunirem ali no Megido, né, no Vale do Megido, Armagedon, para destruir Jerusalém, nós vemos que neste momento vai acontecer algo inesperado. Quando todos se reunirem ali, vai acontecer algo inesperável, segundo o Apocalipse, capítulo 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus poderoso, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Então, um anjo do Eterno convoca todas as aves do céu para comerem a carne. Mas essas aves do céu, elas não vão comer essa carne das pessoas que estão vivas, porque muitas aves não comem a carne da pessoa que está viva. Geralmente espera morrer para depois comer. E o interessante é que tudo isso se encaixa pelo seguinte: no livro de Apocalipse, do capítulo 14, o verso 14 diz assim: e olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar que é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as ao grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, se você prestou bem atenção
no que foi lido aqui, essa besta, a segunda besta que sobe da terra, Emmanuel Macron, ele já assumiu o controle da nova ordem mundial através da União Europeia, da França. Ele já domina, ele escolheu 10 países e incluindo os países está a China. E o único país mais populoso do mundo é a China e a Índia. Mas as profecias não apontam sobre a Índia, mas específica, com clareza, com transparência, a China. Que eu já disse aqui que a China hoje, em 2020, ela totaliza 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Então você vê que essa guerra que está programada para acontecer, e só vai acontecer quando? Quando aqueles 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates serão soltos. Os 4 anjos serão soltos e ele vai sair para matar. E vai matar a 4ª parte da população. Pela guerra, pela fome e pela peste. Então nós acreditamos dessa maneira que eu estou passando aqui para você. Nós não acreditamos em nenhum arrebatamento para o céu, que essa tribulação está prestes a acontecer, só estamos aguardando a festa das trombetas no mês de setembro, agora de 2020. Não estou dizendo que esse Armagedon vai acontecer agora, mas as trombetas vai soar agora, a festa das trombetas, festa das barracas, das primícias, lá em Jerusalém. E esses países vão cercar a cidade de Jerusalém. E no momento que acontecer isso aí, vai haver uma carnificina em geral, porque será a terceira guerra mundial, Armagedon. E ali vai correr sangue até a altura dos freios dos cavalos. Esses anjos que vai meter a sua foice e ceifar são espíritos, são anjos que vão destruir essas pessoas, vão eliminar essas pessoas, porque está acontecendo a transição, a transmutação e haverá uma nova terra e um novo céu. Vai haver uma faxina, uma modificação para que possa ser implantado aqui o reino do Messias, que eu já gravei no outro vídeo lá sobre a estátua de Nabucodonosor. Aquela pedra que vem, bate no pé da estátua e esmiuça aquela estátua. Quer dizer, quando o Salvador vier aqui na terra, ele vai implantar, ele vai destruir todos esses reinos satânicos, religiosos, políticos que existem aqui na terra, e ele vai implantar o reino dele. E esse reino não terá fim. Então é muito importante que você esqueça um pouco dessa tal de Covid-19 e leia as profecias, estude as profecias, porque essa doença, essa pandemia é só uma fumaça que jogaram para que tire o entendimento, para que as pessoas não percebam do que está acontecendo. Logo, logo, brevemente, ainda este ano, você vai ouvir a falácia do Emmanuel Macron. E ele é que vai determinar o rumo do planeta Terra, porque ele é a segunda besta que sobe da Terra. Vai haver perseguição, vai haver aflição, vai haver uma grande tribulação. Mas aqueles que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses, não vai ser arrebatado para o céu não, esses serão mortos pelo machado do carrasco. Mas não se preocupe com isso, porque
aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que existe, ele é poderoso para ressuscitar você desse corpo podre, pecaminoso, num corpo glorioso, para que possa reinar com ele sobre a terra. Um abraço no teu coração e até a próxima, se o Eterno, o Criador dos céus e da terra, me permitir.